Olá, boa noite e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast I Love Brides. Eu sou Sura Mota e dou a voz por este projeto que nasce no Dia Mundial da Terra. Não foi coincidência nós trazermos para este projeto a mensagem associada ao Dia Mundial da Terra. A consciencialização, a renovação e a superação estão, como todos sabemos, na ordem do dia e nós queremos contribuir de alguma forma, ainda que seja com pequenos gestos como este. Já em novembro publicamos uma edição totalmente dedicada ao planeta Terra, com diversos artigos, dicas, conselhos e boas práticas para a conservação do planeta. Fazia por isso todo o sentido que este novo projeto fosse lançado no dia de hoje. Este projeto já estava na gaveta há imenso tempo, mas por um motivo ou por outro foi ficando por lá. Ganha vida hoje, neste dia em que a Terra é a protagonista. Chegou o momento de apresentar a nossa primeira convidada, que é muito especial para nós, porque tem uma crónica de saúde e bem-estar desde a primeira edição, pelo trato fácil, porque tem um coração gigante, porque é uma excelente profissional e, por último, é a protagonista da nossa última edição. Por tudo isto, faz sentido que a Ana Bravo seja a nossa convidada de hoje. Olá, Ana, tudo bem? Bem-vinda e muito obrigada por estar sempre ao nosso lado. Obrigada, I Love Brides, mais uma vez por um convite que eu aceito sempre com tanto carinho, que é o que vocês me merecem. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, Ana, com uma pergunta que tem a ver com a nossa revista. A Ana foi a capa da nossa última edição. Como é que descreve esta experiência, tendo em conta que é uma revista de noivas? A minha experiência com a I Love Brides enquanto capa foi incrível. Foi mais... Quando a Sura Mota me ligou, já tínhamos uma ligação, me ligou a perguntar se eu queria ser a capa. Primeiro questionei, vou ser uma capa, fazer uma capa vestida de noiva, se calhar não faz muito sentido, embora o sonho de qualquer mulher seja vestir-se de noiva, não é? E como eu não tenho um casamento em perspectiva num futuro próximo, fez-me pensar e ter alguma vontade, assim um bichinho, embora claro me parecesse, ok, a ligação da nutricionista com isto não faz muito sentido, até que a Sura me explicou que seria nas Salinas, em Aveiro, mas sempre com a preocupação e que eu iria escrever um artigo sobre o sal, sobre o não excesso de sal na nossa alimentação e ainda assim o sabermos que o sal nas quantidades certas é necessário, não é? 25% do sal que obtemos na nossa alimentação deve ser dessa forma, portanto pela sua adição, porque 75% vamos buscar naturalmente aos alimentos. E falo nisto porque há a questão do equilíbrio, não é? Nem 8 nem 80. O sódio é necessário para muitas reações no nosso organismo. Bom, e além disso a Sura explicou-me que o tema seria a ecologia, a preocupação com o planeta, e portanto fez-me mais sentido ainda. Depois, quanto à experiência em si, eu conheci uma equipa, e não digo isto por estar a fazer este podcast para vocês, de facto eu conheci uma equipa incrível, desde o fotógrafo o João, à Paula Lage, ao Nelson, o cabeleireiro, à Eduarda, à Sura. A Sura eu já conhecia mais ou menos. Foram todos, têm todos são todos pessoas tão incríveis que, passado muito pouco tempo, eu criei um grupo no WhatsApp e convidei todos para jantar, portanto vejam bem, e acho que neste caso a revista é feita da equipa que está por trás dela, não é? Assim como a Nutrição com Coração é feita não só por mim, mas como por toda a equipa. E portanto isso mostra muito do que a revista é, não é? As pessoas boas, profissionais incríveis, mas que me proporcionaram
um dia maravilhoso. Portanto, a minha experiência não podia ter sido melhor. Esta é a verdade. Agora vamos focar-nos nas noivas, porque todas elas, muito legitimamente, querem estar no seu melhor para o dia do casamento. Ana, que sugestões é que pode dar em termos de alimentação? Que conselhos de disciplina alimentar é que lhes pode dar? Quanto às noivas, as noivas de facto procuram-me muitas vezes com o objetivo de perder peso antes do casamento. Algumas vão com mais antecedência, outras um pouco mais em cima. A verdade é que muitas vezes acontece que a ansiedade com tudo, porque tudo corra bem, o dia de sonho e o acontecimento a aproximar-se e todo aquele bichinho, não é? Aquela ansiedade vai mexendo um bocadinho com as pessoas, com as noivas neste caso, e elas acabam por perder algum peso ou então por ganhar, porque depois a forma como nós reagimos à ansiedade é diferente. Umas pessoas comem mais, outras pessoas esquecem-se de comer. Nenhuma das duas opções é ideal, portanto, aqui o equilíbrio, mais uma vez, é o fundamental. Então, se a noiva ainda não tinha disciplina alimentar, sim, é um bom momento para o fazer, sobretudo para evitar que um dos dois acontecimentos referentes tenha lugar. E então, o equilíbrio consegue-se com um plano alimentar ajustado a cada um, claro, mas no geral, o que eu posso dizer é, mesmo nessa correria, porque depois as noivas continuam a trabalhar, a ter toda a sua vida preenchida e a tratar de todo o resto, não é? Da cerimónia que aí vem, do seu grande dia. Então, ter o dia alimentar mais ou menos planeado é fundamental, portanto, não saltar refeições, porque o que isso vai fazer é trazer um apetite mais descontrolado mais tarde, ou seja, ainda que a noiva esteja atarefada e nem pensa em comer, por exemplo, durante a tarde, a verdade é que quando à noite puder relaxar um bocadinho e for jantar, vai ter maior descontrole até antes. Se calhar enquanto está a preparar o jantar já está a petiscar produtos alimentares hipercalóricos, ok? Então aqui o fundamental é, ainda que sem grande vontade de comer, mantenham ou tenham uma rotina alimentar mais ou menos planeada. Portanto, pequeno almoço, meio da manhã quando se justifica, portanto quando o período entre o pequeno almoço e o almoço é grande, superior a 4, 5 horas, uma merenda pequena que pode passar, por exemplo, por uma fruta e uns oleaginosos, por exemplo, amêndoas ou avelãs com pele. A pele é importante porque tem mais fibra, tem bastantes mais antioxidantes. Isto é só um exemplo. Depois o almoço completo, nada de fazer refeições a correr, ok? Nem que seja 10 minutos para fazer a refeição sentada, calma. Isto é muito importante. À tarde, 1 ou 2 merendas conforme a duração da tarde. E para as merendas temos sempre os lácteos, mais uma vez a fruta, temos pão, porque não? E podemos dividir o pão em 2 partes por 2 merendas, portanto, temos podemos fazer várias junções, não é? Por exemplo, queijo fresco com fruta e um bocadinho de canela, há várias junções possíveis dentro deste tipo de alimentos. Além do pão, outras fontes de hidratos de carbono interessantes são, por exemplo, aquelas tortilhas de milho ou de arroz com baixo teor de sal, são, por exemplo, as minhas bravas e bravinhas da minha linha, são umas tostas. Podemos juntar também, porque não, um pouco de creme de barrar de amendoim ou de amêndoa. Podemos fazer umas panquecas, e para as panquecas precisamos simplesmente de claras de ovo e aveia, por exemplo, ou mais uma vez o meu mix de panquecas da minha linha, mas isto já dá um pouco mais de trabalho. Então, se nós pensarmos em ter lácteos, fruta, oleaginosos, com isto, e depois as tais fontes de hidratos de carbono, ou seja, o pão, as fontes de hidratos de carbono não são nossos inimigos, ok? Tenham em atenção isto, um pão de 50 gramas, que é um pão normal, tem 140 quilocalorias, ok? Portanto, é inofensivo perante todo o enquadramento do nosso dia alimentar.
e nós perdemos peso se ingerirmos menos calorias do que gastamos. Esse é o princípio. Então o pão não é inimigo, as fontes de hidratos de carbono não são inimigas, têm o seu papel fundamental no nosso organismo. Tudo deve ser doseado. E se quiserem cortar hidratos de carbono porque acham que, enfim, vos vai ajudar a perder peso mais rapidamente, se quiserem fazê-lo, então façam-no à noite, está bem? Ao almoço, sempre uma fonte de hidratos de carbono, batata doce, arroz, quinoa, o que vocês quiserem. Mas há pouco perdi-me, portanto eu estava a falar dos lácteos, dessas fontes de hidratos de carbono, dos oleaginosos, da fruta, e com isto, com várias junções, podemos fazer as merendas. E acho que esta é a dica principal para haver, claro que seria ideal que cada noiva tivesse o seu próprio plano alimentar adaptado à sua altura, à sua atividade, à sua idade, etc. Mas, no geral, as minhas dicas são estas. Ana, tem algum episódio engraçado que queira e possa partilhar connosco? Um episódio engraçado. Ora bem, eu sou nutricionista há 16 anos e, portanto, eu sou muito gulosa, nomeadamente com o chocolate. Aliás, acho que é assim a minha única perdição. Claro que não é grave, porque se eu escolher as melhores opções e comer com equilíbrio, não há problema, mas naturalmente não tenho, por regra, fazê-lo à frente dos meus pacientes, não é? Não faz muito sentido. Então fui com a Rita Pereira, que na altura comecei por conhecê-la por ser minha paciente, entretanto tornámos-nos amigas e há uns 9 anos fizemos uma viagem ao Brasil, eu ainda muito, portanto ainda a conhecia mal, não é? Tinha perante ela aquela postura meramente de nutricionista e portanto no hotel, estava um grupo no hotel, portei-me sempre muito bem, como é normal, aliás, mas depois fomos ao shopping e eu andava louca para comer um bocadinho de chocolate. E no shopping havia uns bolos, eu não sei como é que aquilo se chama, que tinham um recheio de chocolate negro, mas tinham assim um aspecto incrível e eu estava a babar por eles. E não tinha coragem de comer um ao pé da Rita. Então estávamos com uma amiga comum, a Raquel, e a Rita disse: olha, meninas, fiquem, se quiserem comer alguma coisa, tomar alguma coisa, eu quero ir a uma loja e, portanto, vou andando sozinha. E eu fiz sinal à Raquel, com quem tenho mais à vontade, e pensei: ok, é o meu momento. Já estaríamos lá, não sei, há uns dias. Então fui pedir aquele dito bolo, que eu já sabia que não conseguiria comê-lo todo, mas iria satisfazer a minha vontade pelo chocolate. Então fui louca comprar o bolo e assim que eu estava a dar a primeira trinca, aquilo tinha tanto chocolate que caí ao chocolate e foi tal e qual. Eu fui apanhada em flagrante porque a Rita voltou para trás, esqueceu-se de qualquer coisa. Portanto, estava eu a dar a primeira trinca, o chocolate a cair e a Rita parou lá no fundo assim que viu, pôs a mão assim na boca e disse: E foi assim uma situação um bocadinho constrangedora, depois passou a ser caricata e durante este tempo todo nós falamos sobre ela algumas vezes e portanto ensinou-me também a assumir que claro que uma nutricionista não tem que ser perfeita, não é seguramente, mas também tem que dar o exemplo falando destes seus momentos, claro que sim. Para finalizar, Ana, como seria o seu casamento de sonho? Esta é a pergunta mais delicada. O meu casamento de sonho. Eu confesso que até há poucos anos eu não tinha, achava eu que não tinha isso como sonho. Até que percebi que não era por mim, era porque, como os meus pais estão divorciados desde que eu era muito pequena, não imaginava um casamento perfeito nessas condições. Entretanto, pensando apenas em mim, comecei a perceber que sim, que eu achava que eu gostaria de ter uma cerimónia. Não imagino uma cerimónia muito grande, com muitas pessoas, não. Imagino uma cerimónia muito simples, com muitas flores
de preferência muitas flores do campo, que adoro, um vestido de noiva muito simples, feito pelo Gil Rodrigues, que me conhece lindamente. A minha gente, não é? Os meus amigos, claro, como toda a gente imagina isto, mas de facto só o meu clã, só a minha gente e do meu noivo, claro. Num lugar campestre, é assim que eu imagino. Eu sou do campo, cresci no campo, sou transmontana e sou totalmente ligada ao campo, ao cheiro, à natureza, ao rio. E eu imagino um casamento num lugar assim, com todo este enquadramento. Lá está, batemos mais uma vez na natureza. Enfim, este seria perfeito. O casamento de sonho da Ana seria na natureza e nós estamos totalmente de acordo. A natureza é sempre o melhor cenário. Vamos nos despedir, agradecer à Ana pela presença e agradecer a todos vocês que estão desse lado, e queremos aproveitar para pedir que subscrevam o nosso canal Spotify e que fiquem atentos, porque todas as quartas-feiras às 22 horas temos novos episódios. Até para a semana!